here, you'll never be lonely. It's oh so clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa aula de cronograma de estudos voltado para a prova do CFC para você que vai estudar sozinho. Essa vai ser a nossa missão para a nossa aula de hoje. A ideia é abrir um Excel em branco aqui para que a gente possa montar aqui ao vivo, junto com vocês, um cronograma de estudos para que possa conduzir e te guiar durante essa jornada para você que vai estudar aí sozinho para a prova do exame de suficiência e precisa de pelo menos um norte aí de por onde seguir, o que fazer, o que estudar, né, uma organização no teu processo de estudo. Afinal de contas, se você lá pegar o edital, tem 591 conteúdos em 14 disciplinas, é uma penca de coisa para poder estudar, mas por aqui eu vou te dar um norte do que você precisa fazer. Combinado? Maravilha. Galerinha, e antes de começar, né, dá aquele retorno para mim aí, me digam se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo tudo direitinho, né? Se a imagem tá boa, que é para poder saber que tá tudo legal aqui e a gente começar aqui a nossa aula de hoje. Coloca aí para mim no chat. Ó, o áudio tá bom, a imagem tá legal. Beleza, beleza. Maravilha, show de bola, muito bom. Então vamos lá, né? Vamos tocar aqui o barco, vou abrir aqui o nosso cronograma de estudos aqui para a gente poder ver aqui o que a gente vai traçar aqui para a nossa aula de hoje, beleza? E se você está gostando das nossas aulas, não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova do exame de suficiência. Assim a gente consegue, assim eu consigo te ajudar e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas a conseguir a tão sonhada aprovação no CFC, né? Muito bem, então vamos para cá, ó. Gente,
Separei esse nosso cronograma de estudos, vou dar um zoom maior aqui, ó, para a gente poder ficar com a tela bem grande. Pronto, pronto, que a gente fica com a tela bem preenchida aqui, né? Maravilha, pronto. Então, a ideia aqui é que a gente faça o quê? Vou montar aqui para vocês aqui um cronograma de estudos para que a gente possa preencher aqui essas 4 semanas. Né? Então, eu fiz um cronograma aqui, vou fazer aqui um cronograma para vocês aqui pensando em um mês, tá? Os próximos 30 dias. Então, por onde é que eu começaria aqui o nosso cronograma de estudos? Bom, se a gente sabe que teoria da contabilidade é a primeira disciplina lá do edital do exame de suficiência e ela é a base de estruturação do nosso processo de estudo, eu recomendo que a gente comece por essa disciplina, até porque ela é a base, né? Então, tudo vai começar por ela. E dentro de teoria da contabilidade, quais são os conteúdos que eu entendo que sejam importantes aqui para a gente poder estudar? O que eu colocaria aqui, ó? Eu colocaria para a gente poder estudar aqui a parte de classificação de contas. Colocaria aqui a parte de natureza das contas. E colocaria aqui a parte de lançamentos contábeis. Lançamentos contábeis. E eu ainda colocaria aqui mais um conteúdo também que vai ajudar aqui nessa estruturação. Vou abrir aqui mais uma célula aqui, ó. Eu colocaria aqui para a gente poder dar uma lida, é importante que a gente veja isso, a NBCTG 00R2, que é a estrutura conceitual básica. Olha só. Deixa eu vir aqui e colocar aqui, ó. Pronto. Muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Beleza. Porque aí dentro da estrutura conceitual básica, né, aqui a gente pode ver a parte de conceituação, conceituação de contas, conceituação das contas. Aqui a gente pode ver a parte de características qualitativas, a parte de características qualitativas da informação contábil. Né? Querendo ou não, aqui, estudando isso aqui, a gente está vendo a parte de classificação de contas também. Né? Pronto. Enfim, não dá para ver tudo isso aqui em um dia, né? A gente vai ter que diluir aqui para terça e quarta, mas tipo assim, dentro de teoria da contabilidade, o que tem de importante, ou pelo menos de mais importante aqui dentro, seria isso, né? A gente vê aqui, sabe uma coisa boa que a gente pode fazer, ó? Vamos pegar aqui e colocar a segunda-feira para poder dar uma lida aqui na estrutura conceitual básica. Espera aí. Vou colocar aqui teoria da contabilidade para cá. E vamos começar, e vamos colocar aqui para a gente começar exatamente por esses pontos aqui, para a gente ler a estrutura conceitual básica, e da estrutura conceitual básica a gente ver de forma prioritária, digamos assim, né, a parte de conceituação dos grupos de conta e a parte das características qualitativas. Então, assim, é o que tem de mais relevante, né, digamos assim. Muito bem, porque assim, gente, ó, quando você vai pegar a estrutura conceitual básica, lá vai ter definição de ativo, definição de passivo, definição de resultado, receita e despesa, né? Lá vai falar sobre as características qualitativas fundamentais, as características qualitativas de melhoria, a tratativa, né, da importância das demonstrações contábeis para os usuários da informação contábil. Tudo isso você vai ver dentro da estrutura conceitual básica, né? Vamos até colocar aqui, ó.
trações informação contábil, vou botar assim, ó, informação contábil barra usuário da informação barra tomada de decisão. Pronto. Então, aqui são pontos que são relevantes, que é para a gente poder ficar atento na hora que a gente estiver fazendo a leitura aqui das demonstrações contábeis, tá? Muito bem. Então, assim, começou a teoria da contabilidade, começar pela leitura da NBCTG 00R2 é uma boa, né? Assim, eu não recomendo que você pegue todas as normas, que você vá ler ao pé da letra o que está na norma, porque tem muita coisa que não cai na prova, né? Então, via de regra, não é uma leitura produtiva. Mas quando se trata de estrutura conceitual básica, a NBCTG 00R2 tem muita coisa importante lá, porque vai servir de base para outros conteúdos. Então eu entendo sim que vale a pena a leitura, né? Lembrando que de tudo que você lê, você vai dar ênfase aqui na parte de classificação das contas, né? Nos grupos de ativo, passivo, receita, despesa, né? As contas patrimoniais de resultado, a parte de característica qualitativa, a parte da informação contábil, né, que está atrelada aos usuários da informação contábil e à tomada de decisão, e aí você finaliza aqui essa primeira parte da bateria de estudo de teoria da contabilidade. Para terça-feira, eu colocaria para você poder estudar a parte de classificação de contas. Classificação de contas, beleza. Na quarta-feira, aí dá para você estudar natureza das contas e lançamentos contábeis aqui no mesmo bolo. Vou já explicar por quê. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Pronto. Vamos lá. Ó. Esses três conteúdos aqui que mexem com a parte de estrutura de contas, né, classificação de contas, natureza das contas e lançamentos contábeis, onde é que está o grande detalhe? Eles são conteúdos cronológicos. Então, um conteúdo serve de base para outro. Primeiro você vai estudar a parte de classificação de contas, para você ver lá o que são contas de ativo, o que são contas de passivo, o que são contas de PL, receita, despesa, que querendo ou não, isso aqui você já vai ter visto um pouquinho na parte de NBCTG 00. Só que onde é que está o detalhe? Quando você entrar na parte de classificação de contas, você vai ver estrutura da demonstração contábil. Vou até colocar aqui embaixo. Ó. Estrutura das demonstrações contábeis. Nessas estruturas das demonstrações contábeis, inicialmente falando, aqui não precisa você ver todas, tá? Aqui eu recomendo que você veja balanço, patrimonial e a DRE, né? A demonstração do resultado do exercício. Pronto. Muito bem. Então, aqui é onde estão os pontos chaves que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, né? Digamos assim. Porque, veja só, quando você vai estudar classificação de contas, você vai ver plano de contas, né? Essa setinha aqui, ele está achando que é... Vou até colocar para cá, ó. Aqui, ó, plano de contas. Pronto. Beleza. Show de bolas. E aí você vai ver plano de contas, estrutura das demonstrações contábeis. Inicialmente você vai trabalhar com o balanço patrimonial e com a DRE. Pronto. Por que eu estou falando inicialmente? Porque depois é importante que você veja as outras demonstrações contábeis, né? A DFC, a DVA, a DRA, DMPL, DLPA. Mas por hora, estudando essas aqui já é o suficiente, né? Já é um bom pontapé de partida, tá? Então, aqui para você estudar a classificação de contas, vamos considerar que você vai estudar aqui 2 horas por dia.
Então isso aqui provavelmente você vai levar uns 2 dias aqui para poder estudar. 2 dias aqui para você poder estudar essa parte aqui. Muito bem. Muito bem. Show de bola. Maravilha. Pronto. Então, aqui quando você for estudar a parte de classificação de contas, gente, um grande detalhe importante que o pessoal sempre erra na tecla disso aqui, eu sempre bato na tecla e vou reforçar de novo aqui. Gente, quando você for estudar classificação de contas, não vai querer estudar classificação como se fosse uma tabuada. Tipo, quanto é 3 vezes 3? 9. Quanto é 6 vezes 6? 36 e por aí vai. Ao invés de você decorar a conta, entenda para que ela serve. Porque quando você entende para que a conta serve, automaticamente você vai saber classificar em qual grupo ela pertence. Então, aqui a intenção não é que você decore as contas que estão no plano de contas, é que você entenda a funcionalidade delas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma conta de duplicata descontada. Duplicata descontada é uma conta de passivo. Beleza, mas Oswaldo, por que a duplicata descontada é uma conta de passivo? Veja, quando você vai trabalhar a duplicata descontada, ela é uma conta em que a empresa tem um título de crédito. E esse título de crédito vai se transformar em dinheiro lá na frente. Só que o grande detalhe é o seguinte, ele não vai se transformar em dinheiro hoje. Ele vai se transformar em dinheiro lá na frente. Só que eu estou precisando do dinheiro agora. Aí o que eu faço? Eu vou ao banco, pego aquele título de crédito e peço para o banco antecipar aquele dinheiro para mim. Só que o banco ele não assume o risco da operação. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que eu antecipe o título, se chegar no dia do vencimento e o cliente não pagar pelo título, o banco vai cobrar de quem? De mim. Percebe? Então aí é onde está o grande detalhe. Então a partir do momento que eu estou assumindo o risco da operação, eu estou assumindo uma obrigação, que se o cliente não pagar, quem paga sou eu. Então nessa situação, duplicata descontada, que antigamente era classificado como uma conta retificadora do grupo do cliente, agora ele está classificado como uma conta credora normal lá no grupo do passivo. Então a partir do momento que você entende para que a conta serve, ao invés de você decorar em que local ela está, daí para frente fica muito mais tranquilo para você poder olhar para aquela conta, entender para que ela serve e aí sim você conseguir classificar corretamente aquela conta dentro dos grupos de contas. É importante que você saiba disso, porque sempre cai na prova do CFC uma questão que o examinador coloca um quadro, ele te dá lá um batalhão de contas, né, e ele pergunta, me dá o total do ativo circulante, me dá o total do passivo circulante, do PL, conta de natureza devedora, credora, e aí se você tiver decorado os grupos de conta, provavelmente você vai esquecer uma conta ou outra e aí você vai acabar fatalmente errando a questão. Esse aqui é um ponto crucial na prova do CFC, porque assim, entra banca, sai banca, entra banca, sai banca. Desde 2011 para cá, digamos assim, né, historicamente, é um tema que está sempre na prova do CFC. É um dos temas mais cobrados. Né? Então é importante que você esteja atento a esse conteúdo. Muito bem. E aí, talvez demore um pouquinho mais, você vai ter que olhar balanço, DRE, ver a funcionalidade das contas, né? Então eu colocaria 2 dias aqui para você poder estudar esse conteúdo. Muito bem. Beleza. Aí vem bem para cá, ó. Na quinta-feira, aí eu já colocaria para você poder estudar aqui a parte de natureza das contas e a parte de lançamentos contábeis. Aqui dá para você ver isso aqui em um dia só, né? Gente, eu estou me baseando aqui, deixa eu até abrir aqui uma linha e colocar aqui, ó, para vocês poderem entender. Base de tempo de estudo. Ó, eu vou me basear aqui para que o estudo seja em algo em torno de 2 horas por dia. Tá aqui, ó, 2 horas por dia. Oswaldo, eu tenho mais tempo. Oswaldo, eu tenho menos tempo. Gente, cada um vai fazer aquilo que pode. Né? Assim, não tem como você chegar e dizer assim, eu só tenho 1 hora, eu só tenho 2 horas, eu tenho 3. Gente, cada um, a gente dança conforme a música. Cada um faz aquilo que pode. 2 horas eu entendo que é um tempo razoável, um tempo bom para poder estudar. Se você tiver mais, ótimo. Se você tiver menos, paciência. Cada um faz o melhor que pode, certo? Eu estou colocando aqui um cronograma pensando que você vai estudar 2 horas por dia. Se você puder mais, você vai conseguir incorporar mais o conteúdo. Se você puder menos, você vai levar mais tempo para poder
para poder conseguir estudar o cronograma inteiro, mas cada um faz aquilo que pode, beleza? Maravilha. Voltando aqui para quinta-feira, onde a gente vai estudar a parte de natureza das contas, ó, aqui a minha recomendação para você é o quê? É que você, já que você estudou na terça e na quarta a parte de classificação de contas, então você já sabe quais são as contas que estão no ativo, quais são as contas que estão no passivo, quais são as contas que estão no PL, quais as contas que são retificadoras, você já sabe quais são as contas de receita e despesa. Daí, para você poder saber a natureza das contas contábeis, é um pulo, porque basicamente você vai ter que saber onde é que estão as contas de natureza devedora e onde é que estão as contas de natureza credora, quais são as posições dela dentro das demonstrações contábeis, né, no balanço da DRE. Então, quando você já sabe classificação de contas, natureza vai na sequência, digamos assim. E quando você sabe classificação de contas e você sabe natureza das contas contábeis, por consequência, você já vai saber a parte de lançamento contábil. Porque você vai saber lá quando é que você vai debitar, quando é que você vai creditar, dependendo se a conta estiver aumentando ou diminuindo, de acordo com a natureza de cada conta. Então, são 3 conteúdos: lançamento contábil, classificação de contas e classificação de contas, natureza das contas contábeis e lançamentos contábeis. Esses 3 conteúdos, eles meio que estão entrelaçados, digamos assim, né? Um conteúdo complementa o outro. Beleza. E aí você termina esse primeiro processo do ciclo do estudo aqui na quinta-feira. E aí, feito isso, eu tiraria a sexta e o sábado. Eu tiraria aqui a sexta e o sábado. Opa! Eu tiraria aqui a sexta e o sábado para poder responder questões. Resolução de questões. Resolução de questões. E o domingo é um dia para poder fazer revisão. Pronto. Aí você vai pegar e vai rever aqui tudo que você tiver estudado durante essa primeira semana. Certo? Beleza. Muito bem, então tá aí, primeira semana, os conteúdos já estão marcados aqui para você poder direcionar aqui o seu processo de estudo. Acho que tá um cronograma bem interessante. Beleza. Entrando aqui na segunda semana, aí a gente já entraria naquela segunda demonstração contábil, não, perdão, na segunda disciplina, que seria a disciplina de contabilidade geral. Beleza. Dentro da disciplina de contabilidade geral, aqui a ideia é que a gente possa ir vendo as demonstrações. Bom, como aqui em cima a gente já viu balanço patrimonial, não precisa a gente colocar ele aqui de novo. Aqui a gente até viu estrutura de DRE, mas a gente viu a parte conceitual, né? Aqui seria bom a gente estudar aqui a parte de DRE um pouco mais a fundo, mas na verdade eu começaria vendo aqui por obrigatoriedade. Ó. Obrigatoriedade das demonstrações contábeis. Acho que isso aqui é um tema interessante para você poder ver aqui de início de conversa. Acho que é um tema interessante. Daqui você poderia partir para o tema de DRE, para você poder estudar mais a fundo a DRE. E aí poderia pegar a terça-feira para resolver questões sobre a obrigatoriedade das demonstrações contábeis e DRE. Apesar de você já ter visto o DRE aqui, mas aqui você viu o esqueleto, né? Estrutura, plano de contas. Aqui a gente vai ver a parte de operação, né? Para poder fazer resolução de questões. Então eu entendo que seja interessante você pegar esses 2 pontos aqui para você poder estudar e responder questões aqui na terça-feira sobre DRE, né? Para você poder fazer a parte mais prática, né? Porque na semana anterior você estudou, mas foi a parte mais conceitual, a parte mais estrutural. Aqui você vai pegar mais a parte de cálculo. Então aqui já requer um pouco mais de atenção, né? Que inclusive é o que mais cai na prova, tá? Muito bem. Ainda sobre contabilidade geral, aqui é importante que você veja
Aí eu viria aqui DFC e DVA. Aqui é uma boa para você poder estudar DFC e estudar DVA. E aqui na quinta-feira você trabalhar a parte de resolução de questões. Muito bem. Acho que está um tempo razoável aqui para você poder estudar. Se não der tempo para você estudar tudo num dia só, que querendo ou não, DVA aqui tem muita coisa aqui para poder estudar. Vou fazer o seguinte. Eu vou puxar isso aqui para cá. Vamos botar 2 dias aqui, que é para você poder estudar DFC e DVA. Porque aqui tem a parte de estrutura, que é um calozinho, né? E DVA tem muita particularidade. Né? Então, aqui seria interessante aqui. 2 dias aqui eu acho que é mais interessante. Muito bem. E aí, pessoal, ó, DFC e DVA são 2 demonstrações contábeis também cotadíssimas, né? Sempre são cobradas na prova do CFC. E você tem a obrigação de saber estrutura de DFC e estrutura de DVA. Cai na prova, Oswaldo? Cai. Balanço patrimonial, DRE, DFC e DVA, essas 4 demonstrações contábeis, elas não caem, elas despencam na prova. Sempre está lá uma questão de DFC, sempre está lá uma questão de DVA, sempre está lá uma questão de DRE e sempre está lá uma questão de balanço patrimonial na parte de classificação de contas. Então, essas 4 demonstrações contábeis, se você puder, até imprima, né, um modelo de demonstração contábil, coloca na parede para você poder olhar todo dia. Eu sempre oriento lá os nossos alunos da Turma Ninjas, né, porque lá dentro do portal do aluno tem modelo de balanço, de DRE, de DFC, de DVA, de MPL, de LPA, tem um modelo para cada demonstração contábil. E eu sempre recomendo lá ao pessoal que pegue lá aquela demonstração contábil, e imprima e coloca na parede. Porque, gente, não tem esqueminha para você poder decorar uma demonstração contábil. Né? Você tem que aprender por osmose. Como é que faz isso, Oswaldo? Imprime, coloca na parede e olha todo dia para ela. Né? Uma hora você vai acabar memorizando, né? Por repetição. Né? Então é importante que você faça isso, olhe lá para a demonstração contábil todo santo dia para você poder conseguir construir a maturidade de memorizar. Combinado? Então vem para cá. Muito bem. Gente, vindo para cá, para a parte de resolução de questões, 2 horas, você vai conseguir responder aqui na casa de umas, sei lá, umas 15 questões, seriam umas 7 de cada uma. Eu acho que já é um número razoável. Se você conseguir responder aqui de 15 a 20 questões aqui, já é um número bem considerável, né? Digamos assim, para você poder responder. Chegou aqui no sábado, aqui dá para a gente colocar aqui DMPL, dá para a gente colocar DLPA, dá para a gente colocar aqui as notas explicativas. Não, vou tirar aqui a nota explicativa. A nota explicativa tem um bocadinho de coisa. DMPL e DLPA. Aqui já é um tempo bom aqui. Aqui, quando você for fazer a revisão dessa primeira parte, né, exclui essa parte de MPL e DLPA, porque você não fez ainda a resolução de questões, né? Então aqui eu vou colocar a resolução de questões dela aqui para segunda-feira, para entrar aqui na 3ª semana. E aí, como contabilidade geral continuando, aqui você pode ver a parte de notas explicativas, e você pode estudar também aqui a parte de DRA. Pronto. E aí, resolução de questões aqui na quarta-feira. Pronto. Então aqui já está um tempo legal aqui de estudo. Muito bem, beleza. Show de bola. Daqui para frente, na quinta-feira,
entendo que a gente já pode entrar aqui na parte de normas brasileiras de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Pois bem, aqui eu começaria pelo estoque. Temazinho bom para poder estudar, né? Só ver aqui os números, né? Que eu sou ruim de decorar os números. Acho que o estoque é a 16 R2. Ó. Vamos para cá. Pegar aqui a parte de estoque. Aqui na sexta-feira você pode ver aqui já a parte de resolução de questões. Aqui no sábado dá para a gente estudar a parte de imobilizado. Aqui faltou colocar o estoque, né? O imobilizado é a 25. 25, né? Deixa eu ver aqui. Não, 25 não. É a 27, ó. Vamos pra cá. Imobilizado. Pronto. Beleza. O domingo aqui como sendo revisão. Legal. E aqui a gente pode pegar e de novo colocar aqui a segunda-feira como resolução de questões sobre imobilizado, né? Porque aqui você vai estudar aqui o conteúdo e no outro dia você vai responder aqui a parte de questões. Beleza? Maravilha. Aí vocês vão me perguntar, né? Ô Oswaldo, eu vou estudar sozinho. Onde é que eu vou pegar esses conteúdos? Onde é que eu vou achar a matéria para poder estudar? Onde é que eu vou pegar a bateria de questões para poder responder? Como é que eu vou fazer para poder saber se eu acertei ou se eu errei? Como é que eu vou fazer para poder saber do que eu errei? Como é que eu vou fazer para poder tirar a dúvida? Como é que eu vou fazer para poder corrigir ali, para poder aprender aquela parte do que eu não tiver acertado? Bom, gente, como eu expliquei para vocês, né, eu estou desenvolvendo e criando aqui, junto com vocês aqui ao vivo, um cronograma de estudos e estou liberando para você de forma gratuita. E aí daí para frente, né, como diria meu pai, te vira. Né? Aí você vai atrás para você poder ir buscar esses conteúdos, né, procurar de forma gratuita na internet. Agora, Oswaldo, eu não tenho tempo para poder ir atrás desses conteúdos na internet. Né? Ou então, Oswaldo, como é que eu vou fazer para poder saber se os conteúdos que eu estou consultando na internet, se eles estão corretos? Ou até se eles estão atualizados, porque uma coisa é você, como é que se diz? De repente, pode ser que você esteja estudando um determinado conteúdo, que na época em que ele foi postado, pode até ser que ele estivesse correto, mas pode ser que para agora ele já não esteja. Né? Então pode ser que ele tenha sido atualizado, e aí você vai acabar estudando um conteúdo desatualizado, e fatalmente errando a questão lá no dia da prova. Então você tem que sempre tomar cuidado, na hora que você estiver analisando, procurando conteúdos aí na internet, para que você veja quando aquele conteúdo foi postado, né? Para você poder saber pelo menos de que aquele conteúdo, né, tende a estar atualizado, né? E procurar fontes confiáveis onde você possa localizar esses conteúdos de forma gratuita. Agora, se você estiver buscando algo com mais agilidade, digamos assim, Oswaldo, como assim? Porque existem aqui alguns problemas quando você vai estudar sozinho. Né? Quando você vai estudar sozinho, o conteúdo que você vai pegar, né, como eu expliquei, será que ele está correto? Bom, aí o Google, o YouTube, enfim, as plataformas não tem como auditar o conteúdo para poder saber se o que está lá está certo ou está errado. Alguém postou, né, e as redes sociais, as plataformas vão agir de boa fé, entendendo que aquilo ali é um conteúdo verídico. Né? Então, aí parte do primeiro problema. Segundo problema, será que esse conteúdo está atualizado? Então aí já é um segundo problema. Pode ser que ele tivesse atualizado na época, pode ser que ele não esteja agora. Terceiro lugar, onde é que estão esses conteúdos gratuitos? Né? Porque assim, você vai ter que sair cascaveando, né?
pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho acolá, para você tentar encontrar um pouquinho de cada coisa, né, dentro do que tiver disponível na internet. Então, além do tempo de estudo que você vai precisar separar para poder estudar, de fato, você vai ter que separar um conteúdo antes do teu processo de estudo para poder buscar esse material, né? Então perceba o tempo que você vai gastar para procurar isso na internet, verificar se aquilo ali está correto ou não, validar o tempo que ele foi postado, né? Fazer toda essa consulta para poder encontrar esse material para depois você começar a estudar. Ou seja, você não vai precisar só de 2 horas, 2 horas é o tempo para poder estudar. Você vai precisar de pelo menos 3 ou 4 horas aí disponível por dia para você poder encontrar todo esse material, organizar tudo e deixar tudo bonitinho ali para você poder começar a estudar, né? E depois você ainda tem que ir cascaviar para poder encontrar questões, para que você possa testar o seu conhecimento e procurar questões que estejam vinculadas com aquela parte do conteúdo que você está estudando. Não pode ser conteúdo aleatório, né? Ah, vou procurar aqui uma questão, aí vem uma auditoria, perícia, controladoria, matemática financeira, português, enfim. Cuidado, porque você precisa fazer uma triagem do que você vai estudar, né? Não é a hora, quando você está começando a estudar agora, o ideal não é você misturar os conteúdos para poder resolver como se fosse um simulado. A ideia é você responder as questões separadinhas, por módulo, por disciplina e por assunto, que é para poder você consolidar aquilo que você está aprendendo dentro da sua jornada de estudo. Pois bem, então, você precisa reunir tudo isso para você poder estudar. E detalhe, de cada um desses conteúdos que tem aqui, por exemplo, classificação de contas, natureza das contas contábeis, DVA, DFC, cai tudo na prova, gente? Não cai. Existem as partes específicas que o examinador cobra na prova. E o que eu quero te dizer com isso? Que se você for pegar a norma para você poder estudar, pegar, sei lá, a norma que trata sobre DFC, a norma que trata sobre DVA, você vai ler a norma inteira? Precisa? Não. Por que não, Oswaldo? Porque não cai tudo na prova. Mas lá na norma tem dizendo o que cai e o que não cai na prova? Não, né, gente? Lá tem a norma por completo, né? Então, assim, você perceba que para estudar sozinho, você tem que ter um grau de maturidade bem maior, né? Dá para fazer? Dá. Você só vai gastar muito mais tempo, mas dá para fazer lá. Dá para fazer, certo? Agora, se você não quiser gastar todo esse tempo para poder preparar esse material, organizar tudo que você vai estudar, ver quais são as disciplinas mais importantes, quais são os assuntos que são os mais importantes, qual é a parte específica de cada conteúdo que cai na prova, né? Quais são as pegadinhas que o examinador coloca. Se você já quiser tudo isso mastigado, se você já quiser tudo isso, como é que eu vou te dizer? Já tudo isso pré-definido, né? Já tudo isso organizado, pronto, mastigado, só para você pegar, né, e já seguir uma trilha aberta, digamos assim, você pode fazer sua matrícula nesse momento na Turma Ninjas. Então, a Turma Ninjas está com as inscrições abertas, você pode fazer a sua matrícula e ter todo esse acompanhamento desse material já todo disponibilizado para você. E ter o meu acompanhamento pessoal junto com o meu time de professores para poder te pegar pelas mãos e te conduzir até o caminho da tua aprovação no exame de suficiência. Não precisa nem você pensar, ah, meu Deus, eu começo por onde? Gente, é só seguir o nosso plano de estudos. Lá tem tudo estruturado bonitinho, cada dia da semana. O que nós vamos fazer juntos, não é o que você vai fazer sozinho, é o que nós vamos fazer juntos, do primeiro dia de aula até o dia da prova. E cada conteúdo que você for estudar, para você seguir uma cronologia de estudo, já vai ter a videoaula bonitinha lá com o que você precisa aprender de cada assunto, uma apostila com material resumido para você poder consolidar o teu aprendizado, né, para poder complementar o teu estudo. Depois de que você estudar o conteúdo, que você revisar junto com a sua apostila, tem bateria de questões para você responder. Tanto tem um vídeo respondendo a questão, como tem um PDF respondendo a questão para você poder consultar, né, e você conseguir aprender o conteúdo. Nós vamos ter aulas ao vivo semanais para você poder ver mais bateria de questões, para você poder tirar suas dúvidas. Você vai ter o plantão de tira dúvidas ao vivo, onde você vai poder fazer a sua pergunta, e eu e meu time de professores estaremos ali ao vivo, né, frente a frente, eu e você, para a gente poder tirar a tua dúvida ali na hora, no plantão de tira dúvidas, que acontece sempre no final de cada aula ao vivo. Então a aula termina,
e o nosso time de professores fica lá disponível e quem tiver pergunta, né, começa a sabatina de perguntas e respostas. E eu sempre digo uma coisa importante: a aula só termina, o plantão de tira dúvida só termina quando a última dúvida ela é respondida. Tudo para que você possa sair 100% preparado e com a convicção plena de que você vai ter uma real probabilidade e possibilidade de conseguir passar na prova do CFC. Eu não vou poder garantir 100% que você vai passar, porque, enfim, né, pode acontecer de chegar no meio do caminho e você chegar atrasado, por exemplo, e não conseguir fazer a prova. Ou então dá um ataque de nervosismo, aconteceu ali um detalhe, você se desestabilizou emocionalmente, enfim. Né, existem outros fatores que também determinam se você vai passar ou não na prova do CFC, né? O controle emocional, a administração do tempo de prova, enfim. Que são outros detalhes que a gente vai ver também dentro da turma Ninjas, né? Afinal de contas, passar na prova do CFC não é só você sentar e estudar. Tem toda uma metodologia para você poder estudar, para você poder fazer a prova, né? Tem toda uma metodologia para você poder desenvolver bem no teu processo de estudo, tem metodologia para você poder melhorar o teu processo de memorização, porque afinal de contas não é só você estudar o conteúdo, né? Eu preciso lembrar daquilo ali no dia da prova, porque é muita coisa que tem para poder estudar. Uma coisa é você estudar um conteúdo isoladamente, digamos assim. Outra coisa é você estudar um batalhão de conteúdos para poder você fazer uma prova. Lembra que nós estamos pegando ali 591 conteúdos de 14 disciplinas do edital, nós estamos compilando esse conteúdo, né, dentro de um curto espaço de tempo para que você possa fazer a prova. Porque se a gente fosse levar ao pé da letra tudo que está no edital, você teria que fazer a faculdade de novo. Mas não é completamente incabível, né? Não dá para você fazer uma coisa dessa. Então o que a gente faz? Dentro do nosso programa de treinamento, a gente pega todo esse conteúdo e faz um estudo aprofundado sobre ele, que eu chamo de relatório estatístico de previsibilidade, né? Onde a gente faz uma análise técnica da frequência como os conteúdos são cobrados e quais as partes são cobradas. Então, por que eu digo que dá tempo a gente compilar todo esse conteúdo em pouco tempo para poder passar? Simples. Porque o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pessoal. Nós vamos pegar e nós vamos, como é que eu vou te dizer? Estudar as disciplinas que são as mais importantes. Dentro de cada disciplina mais importante, quais são os assuntos que são os mais cobrados. Dentro de cada assunto que é mais cobrado, a parte específica que cai na prova. Vou te dar um exemplo. Ó. Vou abrir aqui outra aba aqui. Ó. A gente viu aqui a parte de estoque, que eu coloquei aqui para a gente poder estudar. O que cai de estoque na prova? Cai o método PEPS, cai o método da média ponderada. Ponderada. E cai teste de recuperabilidade. Teste de recuperabilidade. Você pega a parte do imobilizado, por exemplo, imobilizado, o que cai na prova? Depreciação. E essa depreciação normalmente é pelo método linear ou pelo método da soma dos dígitos. Quando a gente pega aqui, por exemplo, ativos e passivos contingentes, o que cai na prova são as qualificações dos processos. Porque o examinador quer que você saiba o que é provável, possível, remoto. E dentro desse provável, possível e remoto, o que vai provisionar, o que vai divulgar e o que vai para provisiona. O que provisiona, na verdade são só dois, né? O que provisiona e o que divulga. O que vai provisionar e o que vai divulgar. E por aí vai, né? A gente podia falar que em N outros conteúdos, né? Vamos pegar aqui a parte de auditoria. Na parte da auditoria, nós temos aqui a ANB CTA 700, tem a 705, tem a 706, né, que trata sobre os tipos de relatório de auditoria.
né? E aqui, gente, tem 75 páginas para poder estudar. Quanto tempo você vai levar para poder estudar 75 páginas? Né? Mas o que cai na prova são os tipos de relatório, os tipos de opinião. Os tipos de opinião. Não modificado e os modificados. E esses modificados podem ser com ressalva, com abstenção de opinião ou adverso. Então perceba que quando a gente está estudando aqui os conteúdos, precisa estudar a matéria toda? Não precisa. Aí é onde está o grande detalhe. É por isso que eu digo que dá tempo a gente estudar. Por quê? Porque você não vai ver o universo inteiro dos conteúdos. Você vai ver aquela parte específica da matéria que cai na prova. Porque aí você vai ganhar muito mais tempo. Porque você vai ver muito mais coisas num espaço menor de tempo. Porque você não vai ficar perdendo tempo vendo coisa que não precisa, vendo coisa que nunca caiu na prova. Você vai focar suas energias naquilo que de fato importa para a tua aprovação. Fazendo o pouco tempo que você tem valer muito a pena. Então isso é a Turma Ninjas. É para facilitar a tua vida, para que você passe mais rápido na prova do CFC. Então pessoal, assim, se você quer ter todo esse direcionamento para que você consiga chegar ao resultado da tua aprovação, o que você tem que fazer agora? Você vai ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela aqui agora, você vai pegar o seu celular, você vai colocar como se fosse para bater uma foto, você vai escanear, né, o celular, né, você vai marcar lá, apontando no teu celular, vai aparecer um link lá no teu celular, você vai clicar nele e vai abrir uma página. E lá você vai poder fazer a sua matrícula e começar a estudar com a gente na Turma Ninjas, para eu poder te pegar pelas mãos e te conduzir até o resultado da tua aprovação. Então você tanto pode ler o QR Code que está aqui do meu lado, como você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder fazer a sua matrícula. E, gente, o grande detalhe é que, assim, você vai poder fazer a sua matrícula da Turma Ninjas pagando 3 vezes menos do que o que normalmente você pagava de mensalidade na tua faculdade. Tudo isso para que você possa tirar o teu diploma lá de graduado em Ciências Contábeis que tu tem lá da tua faculdade, que hoje deve estar na lata do lixo, e resgatar esse diploma de lá e fazer com que ele tenha alguma validade. Fazer com que você se transforme em um contador de verdade. Por que eu estou dizendo que está na lata do lixo? Porque, gente, infelizmente falando, não vou dizer que são todos, porque tem uma ou outra faculdade que é muito boa. Mas a grande maioria não te prepara para o mercado, não te prepara para fazer a prova do CFC, não te prepara para uma prova de concurso público, afinal de contas, a faculdade te preparou para quê? E os 14, 15, 20, 25 mil reais que você pagou ao longo de 4 anos de faculdade, serviu para quê? Se você não está preparado. Serviu para poder fazer o quê? Para te dar um empregozinho para você ganhar R$ 1.500 por mês? Você acha que isso é o suficiente para você poder... Você acha que isso é coerente com os 4 anos que você viveu de faculdade? Você passou 4 anos estudando numa faculdade para poder ganhar R$ 1.500 por mês? Gente, eu quero que você se torne altos executivos dentro da carreira contábil, para que você ganhe pelo menos de 18 a 22 mil reais por mês. Isso é um valor coerente e merecido para quem são bons profissionais dentro do mercado. Não é um grande exagero. Tá, Oswaldo, mas está muito longe para mim, claro. Né? Com o nível de conhecimento que você tem hoje, de fato deve estar muito longe. Né? Mas se você for subindo os degraus, aos poucos, você vai conseguindo enxergar patamares que hoje para você não é alcançável. Mas tudo é um processo gradativo de evolução. Agora você precisa dar o primeiro passo. A gente precisa fazer com que você passe na prova. Então passar na prova do exame de suficiência com a Turma Ninjas é muito mais do que você simplesmente colocar o teu nome na lista de aprovados. É para te capacitar de verdade para que você possa aprender o que você não aprendeu na faculdade e que você vai carregar para a tua vida profissional. Deixa eu só beber um golinho d'água aqui, gente. Muito bem. Então, pessoal, assim, é importante que nesse momento vocês possam fazer uma avaliação, né, e entender o que é o melhor para você nesse momento. Né? Você pode seguir uma mata fechada e tentar abrir uma trilha para você poder chegar lá do outro lado, como você pode contratar um guia
E ao invés de você pegar uma mata fechada, você vai entrar numa trilha, num caminho que já foi trilhado por alguém, numa trilha que já está aberta para você poder seguir. Você pode ir sozinho ou você pode ir acompanhado. Dá para passar sozinho, Oswaldo? Dá, talvez você demore um pouco mais, talvez você reprove 3 ou 4 vezes, mas você consegue chegar também. Ou você pode ir acompanhado e passar logo de primeira. Qual é a diferença, Oswaldo? É simples. Você vai perder 1 ano ou 2 da sua vida trabalhando para poder passar na prova. Como você já poderia passar na prova logo de imediato para você poder alçar voos maiores. Aí é onde está o grande detalhe. Dá uma olhadinha só nesse resultado que os nossos alunos da nossa turma Ninjas tiveram logo após de terem passado na prova do CFC. Eu trabalho na contabilidade desde os meus 18 anos, sabe? Eu entrei como office boy, eu não sabia mexer no computador. Eu fui promovido, virei encarregado, saí, montei meu próprio escritório e só não tinha o CRC, sabe, cara? E eu, o que é isso aí? Eu sou contador. Ficava com aquele... Falei, não, Deus, eu tenho que conseguir isso. E eu tenho um sócio que é uma pessoa que me ensinou dos meus primeiros passos na contabilidade e hoje ela é meu sócio, sabe? A gente trabalhou no escritório junto e hoje a gente é sócio. Eu te mostrar meu escritório. Mostra aí, cara, vamos ver. Escritório. Como é o nome ali do escritório? É a J Contabilidade. Agora eu sou contador, sócio administrador. E eu antes era analista. Dei entrada na minha documentação. Literalmente, 1 semana depois que eu saiu o meu registro, eu fui convidado a fazer parte do quadro societário do escritório. Empregada, agora eu sou empresária contábil. E já tá com uma carteirinha boa de clientes? Como é que tá? 4. 4 clientes. Eu fui convidada, né? Surgiu uma vaga e eu fui convidada a preencher essa vaga. Era a minha oportunidade, professor. Confiaram em mim, acreditaram no meu potencial e esperaram a minha aprovação para conseguir me encaixar dentro da contabilidade. Eu era gerente de um escritório de contabilidade, que hoje eu sou dona. Saiu a lista de aprovados no dia 17/9, se não me engano. Já entrei com o processo na faculdade para conseguir meu diploma. No dia 1º de dezembro eu já estava com a minha empresa aberta e empresária contábil, trabalhando. Tá vendo aí, gente? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu quero para vocês. Que vocês possam crescer e prosperar na vida profissional de vocês, para que vocês possam se tornar grandes profissionais da área contábil. Seja você abrindo a sua empresa de contabilidade, seja você passando num bom concurso público, seja você crescendo profissionalmente, quem sabe virar um gestor de uma grande multinacional, enfim, não tem um certo, não tem um errado, tem aquilo que faz o seu coração cantar, né? Tem aquilo que te faz feliz, né? Então, quanto a isso aí, tudo bem, né? Mas é importante que você tenha essa visão de longo prazo para que você possa crescer e evoluir profissionalmente aí na sua carreira. E uma coisa eu posso te dizer com muita tranquilidade, tá, pessoal? Não importa para mim se você está começando agora do zero batendo, se você não sabe de absolutamente nada, ou se você vem de várias reprovações, está aí perdido, sem nem saber por onde recomeçar a estudar, né? Tá com o coração frustrado de tantas reprovações que você já passou. Ou quem sabe você está até, parado há muito tempo, está recomeçando os estudos agora, caiu aqui de paraquedas e diz assim, rapaz, se perguntar nem meu nome direito, talvez eu não saiba responder. Gente, não importa o momento que você está, né? O que você tem daqui para trás, como a gente diz aqui em Fortaleza, não adianta querer chorar o leite derramado. O que passou, passou, já era. Dá para a gente voltar e fazer diferente? Não. Então o que vale é daqui para frente. O que vai determinar se você vai passar ou não no CFC não é o que você tem para trás. É o que você tem, é a postura, a determinação, a força de vontade, o comprometimento que você vai ter de agora até a prova. É isso que vai dizer se você vai passar ou não na prova do CFC. Porque uma coisa eu posso te garantir. Tudo, absolutamente tudo que você precisa em termos de acompanhamento e conteúdo técnico para você passar na prova, você vai ver isso na Turma Ninjas. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, uma coisa eu posso te garantir, eu vou fazer tudo o que tiver dentro do meu alcance para poder te treinar para você passar na prova do CFC. Eu vou estar 100% comprometido com a tua aprovação no exame de suficiência. Só resta saber o seguinte, o quão comprometido você está também para poder te conseguir fazer esse pacto de compromisso juntos aqui para você poder passar na prova. Aí é onde está o grande detalhe da história. Se você estiver verdadeiramente comprometido e quiser com força, com vontade realmente passar na prova do CFC, a hora é agora. Lê o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua matrícula, se inscreve e vamos juntos, né, para a gente poder trilhar esse caminho até a tua aprovação no CFC. Combinado?
Beleza. Recados dados. Deixa eu voltar para cá para a gente continuar aqui com o nosso cronograma. Paramos aqui na parte do imobilizado, não é isso? Beleza. Show de bola. Vamos entrar aqui na nossa quarta semana aqui então. Vamos lá. Pronto, pessoal. Então aqui a gente viu estoque imobilizado. Beleza. Só ajeitar aqui, né? Normas brasileiras de contabilidade. Ok. Depois que a gente viu aqui estoque imobilizado, entrando aqui na parte de normas brasileiras de contabilidade, se a gente pegar aqui no site, ó, e ver aqui todas as normas que nós temos disponíveis, eu iria logo de imediato aqui para provisões ativos e passivos contingentes, porque isso aqui é um tema que está muito na moda, vem sendo cobrado com muita constância aqui na prova do CFC. Beleza. Show de bola. Vai lá. A gente coloca aqui um dia para poder fazer resolução aqui de questões. Se a gente voltar para cá, a gente pode pegar a parte de taxa de câmbio, que salvo engano é a 32. Não, é tributo sobre o lucro. Aí a 2, tá aqui, ó. Taxa de câmbio. Vou botar só taxa de câmbio aqui, tá, gente? Para não ficar muito grande aqui, ó. Taxa de câmbio. Vem aqui para a parte de resolução de questões. Tem que pegar mais um conteúdo. Tem a parte de tributo sobre o lucro, tem as demonstrações consolidadas, também é um tema bom. Eu vou pegar demonstrações consolidadas aqui, ó. Consolidação de balanço também é um tema bom, que o examinador costuma... Não cai lá com tanta frequência assim, mas é um tema bem interessante, porque quando cai, é um dos que derruba muita gente. E aqui no sábado, como é só esse conteúdo, dá para estudar e dá para fazer a resolução de questões dele dentro do mesmo dia, né? Porque sábado tem mais tempo, né? E aí domingo ficaria para aquela boa e velha revisão, né? Ficou até faltando o acento aqui. Revisão. Aqui e aqui. Pronto. Maravilha. Então tá aqui, ó. Gente, então aqui nós temos conteúdo para 4 semanas aqui para você poder estudar. Já dá um bom pontapé de partida, né, digamos assim. E aí, Oswaldo, e daí para frente? Bom, aí também acaba que vai te confundir mais do que te ajudar, né? Porque aí tem as outras disciplinas, tem custos, contabilidade inicial, matemática financeira, estatística, português, perícia, controladoria, auditoria, direito e legislação aplicada, né? Enfim, aí seria um cronograma bem mais extenso, né, digamos assim. Mas como diria Jack, vamos por partes, né? Então, aqui você já tem um conteúdo para um mês, talvez um pouco mais, porque, enfim, para quem vai estudar sozinho, talvez demande um pouco mais de tempo, né? Que eu estou colocando aqui 2 horas por dia para poder estudar, mas sendo 2 dias de hora líquida de estudo, né? Não tô falando aqui do tempo que você vai gastar para poder ir atrás e preparar, organizar o material, né? E teria um tempo adicional para poder fazer isso, beleza? Muito bem. Galerinha, então tá aí. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso conteúdo, da nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E para quem vai participar, né, tomou a decisão e vai participar da Turma Ninjas, de antemão,
Quero desejar aqui as boas-vindas a cada um de vocês. Quero dizer que vai ser um prazer ter vocês lá comigo dentro da Turma Ninjas, para a gente poder trilhar esse caminho juntos aí, rumo à tua aprovação no exame de suficiência, para que você consiga chegar aí também a esse tão sonhado resultado, beleza? E aos que vão estudar sozinhos, enfim, cada um faz aquilo que pode, né? A gente também não pode abraçar o mundo com as pernas e fazer mais do que o que está dentro das nossas condições, né? Então cada um faz aquilo que pode, aquilo que está dentro da sua condição, né? Então, de uma forma ou de outra, acredito que aqui eu já estou te ajudando também, né? Te guiando aqui com um cronograma de estudos que eu poderia estar facilmente te cobrando e eu estou entregando aqui de forma gratuita para você, beleza? Então tá aí. Galerinha, então por aqui eu finalizo, um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.